Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo governamental. Vamos lá então? Antes de nós entrarmos especificamente no tema empreendedorismo governamental, nós vamos tratar do conceito de empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele nasce dentro do ambiente privado e depois ele surge no âmbito público, né? Na administração pública. Ele vem para ser aplicado na administração pública. Mas é importante a gente conhecer o conceito de empreendedorismo primeiro. Então nós trouxemos aqui um conceito do Agostinho Paludo, que ele vai dizer que o empreendedorismo é a capacidade de aproveitar oportunidades, imaginar, desenvolver e realizar visões, capacidade de criar negócios ou penetrar em novos mercados, pronto para assumir todo o controle e o risco. Então, o empreendedorismo ele está relacionado à ação. E quem é o agente da ação é o indivíduo que tem essa capacidade de empreender, né, que é o empreendedor. Então, o empreendedorismo é a ação em si. E a essência do empreendedorismo, ela está na inovação. Nessa capacidade de aproveitar as oportunidades, de imaginar, de desenvolver e de realizar visões. Então, o empreendedor são aquelas pessoas, né, que têm essa capacidade de criar negócios, entrar em novos mercados, assumindo aí todo o controle e o risco. Então, o empreendedorismo, quando a gente fala que tem a questão da inovação como a sua essência, é porque o empreendedor ele tem a capacidade de mudar a situação atual. Ele assume os riscos, como nós vimos aqui, né, no conceito do Agostinho Paludo, ele assume riscos, mas esses riscos são controlados. Então, o indivíduo empreendedor, né, que se joga aí no empreendedorismo, quando a gente fala que ele assume os riscos de forma controlada, é porque é uma pessoa que tem coragem, né? Ela quer a inovação, mas ela sabe o que ela está fazendo, né? Então ela não se joga de qualquer jeito, né? Ela não faz as coisas de qualquer jeito. Ela tem uma visão, ela consegue enxergar oportunidades onde a maioria das pessoas não vê, e ela entende que ali existem riscos e esses riscos são vistos de forma controlada pelo empreendedor. Então, seguindo aqui, quando a gente chega no empreendedorismo aplicado ao setor público, nós temos como referência a obra Reinventando o Governo, que foi um livro escrito pelo Osborne e pelo Gabler, em que ele traz esse conceito, né, eles trazem o conceito do empreendedorismo para dentro do setor público. E eles identificam, né, que o empreendedorismo se apresenta como uma forma de melhorar os governos, introduz no âmbito público uma cultura empreendedora, que o governo, quando ele é empreendedor, ele pertence à comunidade e que é necessário haver a adoção de uma gestão moderna quando se fala do empreendedorismo no setor público. Então, segundo os autores, a atividade governamental ela precisa ser reinventada e ela precisa ser reinventada a partir da flexibilidade. Então, a palavra de ordem do empreendedorismo aplicado ao setor público é a flexibilidade, porque as regras que são mais rígidas, né, por conta das normas e das leis no ambiente público, elas precisam, né, ser mais flexibilizadas, elas precisam ser revistas
para que esse conceito de empreendedorismo consiga funcionar dentro do setor público. Então, voltando aqui para o nosso slide, para a gente deixar registrado, quando falamos de empreendedorismo aplicado ao setor público, não podemos esquecer da palavra flexibilidade. Então, vocês anotem aí a palavra flexibilidade como a palavra de ordem aí do empreendedorismo aplicado ao setor público. E aí a gente vê, né, que há uma diferença entre o empreendedorismo privado e o empreendedorismo no setor público relacionado exatamente à flexibilidade, né? O setor privado, ele tem essa capacidade maior de inovar. Não que não existam leis que precisam ser seguidas, mas existe uma liberdade maior no setor privado em relação a isso, né? Ele precisa cumprir com as leis, mas ele não depende das leis para agir, né? Não depende que haja uma autorização em lei para agir. Ele precisa apenas estar dentro, né, cumprir com a legislação vigente. No setor público, né, o setor público só pode fazer aquilo que a lei autoriza a ele a fazer. Então, se as leis são muito rígidas para as ações governamentais, o setor público fica ali engessado. Então, a gente vê que a palavra, né, como nós falamos de ordem aí do empreendedorismo aplicado ao setor público é a flexibilidade e, ao mesmo tempo, a flexibilidade é o que vai diferenciar o empreendedorismo tanto no ambiente privado quanto no ambiente público, né? É necessária essa flexibilidade nos dois campos, mas no setor público essa flexibilidade ela precisa ser maior para que as coisas funcionem e o conceito de empreendedorismo, né, da inovação consiga se fazer presente e as ações, né, empreendedoras possam ser aplicadas então no âmbito público. Então, dando continuidade aqui, nós temos um conceito então do que é o empreendedorismo governamental na visão também do Agostinho Paludo. Ele vai dizer que o empreendedorismo governamental procura fazer o quê? Mobilizar a atuação de todos os setores. Então, o setor público, o setor privado e o setor voluntário também. E aqui é a sociedade, né, a sociedade civil, agindo aí de forma voluntária para ação conjunta dirigida para quê? Para a resolução de problemas e atendimento das demandas sociais, tornando mais eficiente e mais transparente a utilização dos recursos públicos e mais eficaz o resultado das ações dos governos, né? Então, Agostinho Paludo resume aqui para a gente o que é o empreendedorismo governamental. E é importante a gente saber que no empreendedorismo governamental, quando a gente vê essa mobilização do setor público com o privado e com o voluntário, a gente vê que existe aqui uma abdicação da hierarquia. Então, aqui da hierarquia. Porque existe uma parceria, né? É necessário haver uma parceria entre o setor público, o privado e o voluntário, ou a gente coloca aqui para ficar melhor, a sociedade. Então, é necessário haver essa parceria. E o setor público acaba abdicando aqui da sua hierarquia para poder formar essa parceria com os outros atores. E para isso acontecer, né, para que haja esse trabalho em equipe desses atores e para que haja a democratização da gestão, é necessário, então, que haja a normatização das ações
e também a normatização dos planos de negócio. Como nós falamos, tudo que é realizado no âmbito público depende de autorização numa norma, né? Numa lei, num decreto, seja lá qual for o ato normativo, mas precisa haver uma normatização. Então, as ações que são resultado dessas parcerias entre governo, setor privado e os setores da sociedade civil, essas ações precisam estar normatizadas, assim como também os planos de negócio que vão nascer aí dessas parcerias para colocar as ações em prática, tá? Então, é importante a gente guardar que no empreendedorismo governamental, para que haja a inovação e que haja essa parceria entre esses atores, é necessária a normatização das ações e também dos planos de negócio, ok? Aqui nós vamos ver 10 princípios que estão lá no livro Reinventando o Governo. Aqui para a gente não esquecer, Reinventando o Governo, que é uma obra, a gente vê muitas questões citando esse livro, porque realmente esse livro é a base para o entendimento do empreendedorismo governamental. Então, o livro traz aqui 10 princípios que vão orientar os governos e os gestores para essa transformação da gestão pública para essa visão empreendedora. Então, um dos princípios é o chamado governo catalisador, que vai promover essa ação conjunta exatamente do que a gente falou, do setor público com o setor privado e o setor voluntário. Então, no governo catalisador, o governo ele evita ser o protagonista das ações públicas, né? O governo catalisador ele incentiva essa parceria, ele incentiva a ação tanto do setor privado quanto do setor voluntário, o setor da sociedade civil, né? Então, o governo ele vai regulamentar, ele vai normatizar, mas quem vai executar a ação é o setor privado e o setor voluntário, que é o setor da sociedade civil. Um outro princípio que nós vamos ter é o governo pertence à comunidade. Então, por esse princípio, o governo dá responsabilidade ao cidadão em vez de servi-lo, né? Então, os cidadãos são chamados a participar das decisões. Eles são chamados a participar do dia a dia do setor público, né? E além de participar das decisões, eles também colaboram para a fiscalização e o controle dos serviços públicos, né? Então, eles acompanham de perto. Então, esse governo, esse princípio do governo pertencer à comunidade, é exatamente trazer a comunidade para participar daquilo que é nosso, né? Então, todos os serviços públicos pertencem a cada um de nós que pagamos aí os nossos impostos. Então, é nosso dever como sociedade, como usuários aí desses serviços públicos, a gente fiscalizar, a gente controlar e a gente também entender como que funciona, né? Até mesmo para a gente poder cobrar melhorias e cobrar outros serviços aí que possam atender às nossas necessidades, né? Então, esse princípio é muito importante do governo mostrar que ele pertence à comunidade. Um terceiro princípio que nós vamos ter é o governo competitivo, que vai introduzir aí a competição na prestação dos serviços, né, dos serviços públicos, e isso vai existir para aumentar a eficiência na prestação desses serviços e fomentar também a qualidade, então aumentar a qualidade. Outro princípio também é o governo orientado por missões.
que a partir do momento que esse princípio é aplicado, ele vai transformar aí os órgãos ainda muito burocratizados para que deixem, né, de se preocupar tanto assim com as regras e voltarem aí o seu foco para a missão daquele órgão e para os objetivos organizacionais. Outro princípio que nós vamos ter é o governo de resultados. Então, o governo substitui o foco no controle da estrutura administrativa, né? Deixa de ser assim tão burocrático e ele volta o controle para os resultados e não para os recursos, né? Então, a gente vê que esse governo de resultados é um governo mais voltado para o modelo gerencial, né? O modelo de gestão gerencial, porque ele financia resultados, ele está olhando para os resultados, né? Para aquilo que se pretende alcançar, para o resultado final da ação. Enquanto os governos com modelo de gestão mais burocrático, eles se preocupam com o quê? Com somente a aplicação dos recursos, né? Com os meios e não com os resultados. Então, a principal diferença aí desse princípio é exatamente esse, né? Esse governo de resultados, é o foco para o resultado, né? O que vai existir ali da ação como consequência da ação final e não a aplicação pura e simples dos recursos ali que vão levar à realização dos objetivos. Outro princípio que nós vamos ter é o governo e seus clientes. Então, por esse princípio, temos que é necessário atender às necessidades dos clientes e não da burocracia. Então, é a visão cliente-cidadão. Muito parecido aqui com o governo de resultados, porque quando o governo ele se preocupa em atender às necessidades da sociedade, que é o seu cliente, né, ele deixa de ter o seu foco voltado único e exclusivamente para a parte burocrática, né, porque ele está preocupado em atender às necessidades daquele que é o público-alvo dos seus serviços, que é a sociedade, que são os cidadãos. Tá? Então, aqui por esse princípio do governo e seus clientes, a gente entende exatamente isso, a visão que os governos precisam ter da sociedade como seu cliente. Então, é o que a gente chama de cliente-cidadão. Outro princípio que nós vamos ter é o governo empreendedor, que é aquele governo que se preocupa em gerar receitas, ao invés de se preocupar somente com as despesas. E para ser esse governo empreendedor, ele precisa se esforçar para aumentar os seus ganhos por meio das aplicações financeiras e também pela ampliação dos serviços públicos. Então, essa é a preocupação aí principal do governo empreendedor, desse princípio. O governo preventivo é um outro princípio, onde diz que a prevenção, né, precisa estar no lugar da cura. Então, o governo preventivo é aquele governo que é proativo e não reativo. Outro princípio é o governo descentralizado, da hierarquia, né? Ele vai partir da hierarquia para a participação e para o trabalho em equipe também. E por último, nós temos o princípio do governo orientado para o mercado. Introduz mudanças através do mercado. Então, ele vai, né, esse governo orientado para o mercado, ele vai reestruturar o ambiente. E ele faz essa reestruturação do ambiente implantando aí mecanismos
e soluções que existem no mercado. Mecanismos e soluções de mercado. Então, aqui nós temos, né, os 10 princípios constantes lá da obra Reinventando o Governo, que são princípios aí que vão orientar os governos e os gestores na busca aí pelo empreendedorismo governamental. Seguindo aqui, nós vamos ter um outro conceito muito importante, que é do intraempreendedor, que o Agostinho Paludo vai dizer que é aquele que atua no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, e nesse ambiente ele procura novas e melhores formas de fazer as coisas, que resultem necessariamente em maior qualidade, maior produtividade, menores custos ou então também menores esforços. Então, qual é a diferença do intraempreendedor para o empreendedor? Qual é a diferença existente entre eles? No empreendedor, ele vai trabalhar para si. O intraempreendedor, ele vai trabalhar para a organização. Então, o intraempreendedor é aquele indivíduo que tem a personalidade, né, de um empreendedor, ele tem essa visão empreendedora, mas não necessariamente ele aplica essa visão empreendedora em algo que seja dele, numa organização que seja dele. Ele aplica essa visão empreendedora aonde ele estiver, né? Na organização em que ele estiver, seja numa organização pública ou seja numa organização privada. O empreendedor não, ele aplica essa visão empreendedora para algo que é dele, para a organização dele. Então a gente vê esse sufixo intra, né, de interno. Então esse intraempreendedor é porque ele aplica essa visão empreendedora dentro da organização onde ele está, que pode ser dele ou não, né? Ele não tem essa pretensão de usar o empreendedorismo para ter algo próprio, né? Uma organização própria, uma empresa própria dele, né? Ele tem essa visão empreendedora e ele quer aplicar essa visão nas organizações onde ele esteja trabalhando, né? Nas equipes onde ele faça parte. Tá? Então a diferença é exatamente essa. O empreendedor aplica essa visão empreendedora para si próprio, enquanto o intraempreendedor aplica a visão empreendedora aonde ele estiver. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, né, sobre o tema de hoje, que é empreendedorismo governamental, e ver como as bancas estão, então, trazendo esse assunto para as provas, tá? Vamos ver aqui uma primeira questão, que é da FGV de 2018. Essa questão diz que o empreendedorismo governamental, ela vai ter origem na desconfiança da população na capacidade de a administração pública suprir aí de forma satisfatória as necessidades dos cidadãos por meio do uso adequado dos recursos públicos. Então, o empreendedorismo governamental nasce, então, dessa desconfiança. As opções a seguir vão apresentar premissas e recomendações, ou seja, vão apresentar aí os princípios dessa abordagem do empreendedorismo governamental, à exceção de uma. Então, a gente vai ter que assinalar aqui, dentre as alternativas, qual é aquela afirmativa que não é um princípio, uma premissa e uma recomendação do empreendedorismo governamental. Nós vamos ver aqui na letra A, que diz que o governo deveria agir como empresário, né? Segundo o empreendedorismo governamental, diz que o governo deveria agir como empresário, instituindo empresas públicas e fortalecendo o monopólio público em setores estratégicos. E aqui de cara a gente já vai ver que essa é a afirmativa que está errada no sentido de não ser
um princípio do empreendedorismo governamental. Por isso, né, ela está errada por não ser um princípio, mas ela vai aqui responder, vai estar correta no sentido de que ela responde à nossa questão, tá? Então, por não ser um princípio, ela vai ser a nossa resposta. E por que que ela não é um princípio do empreendedorismo governamental? Porque pelo empreendedorismo governamental, o governo não deve agir como empresário. E também não pode fortalecer o monopólio público. O que que o governo tem que fazer? Como que ele precisa agir? Ele tem que agir de forma que ele promova a atuação conjunta. Lembram? Governo, né, setor público, setor privado e a sociedade civil ou o setor voluntário, né? Segundo a gente viu aí em slides anteriores. O governo ele vai coordenar, regulamentar e também fomentar. Mas quem vai agir, né, quem vai partir para a ação é o setor privado e o setor voluntário. Então, não é um fortalecimento do monopólio público e nem ele vai agir como um empresário, né, ser sozinho ali fazendo toda essa o próprio empreendedorismo governamental. Ele vai sim fomentar aí uma atuação conjunta entre ele e os outros atores, né, que estão no setor privado e no setor voluntário. Então, a resposta da nossa questão é a letra A. Vamos ver as outras alternativas, né, que provavelmente serão aí princípios do empreendedorismo governamental. Na letra B, diz que o governo deveria transferir a responsabilidade para as comunidades locais, que são mais aptas a lidar com os problemas regionais. E esse é o princípio do governo pertence à comunidade. É um daqueles 10 princípios que a gente encontra lá no livro Reinventando o Governo. Então, nada mais do que a comunidade local para saber aonde o calo aperta, né? Para saber quais são os problemas ali que existem e que é preciso que o governo atue para ajudar a resolvê-los. Na letra C, diz que o governo deveria buscar novas formas de geração de receitas para aumentar a capacidade de investimento. E isso a gente vê que trata-se do princípio do governo empreendedor. Na letra D, o governo deveria priorizar ações preventivas visando tratar a causa dos problemas. Então, é o princípio do governo preventivo, onde ele precisa ser mais proativo e menos reativo, né? Então, ele precisa priorizar ações preventivas. A gente já vê que aqui na própria alternativa já vem o nome, né? A gente já consegue identificar qual é o princípio do governo preventivo. E por último, a letra E diz que o governo deveria adotar mecanismos de mercado, criando incentivos e estimulando a iniciativa privada. E aqui nós vamos ter 2 princípios. Quando fala do governo deveria adotar mecanismos de mercado, a gente tem o princípio do governo orientado para o mercado. E quando a gente fala de criar incentivos e estimular a iniciativa privada, nós vamos ter aqui o princípio do governo catalisador. Então, nós vimos aqui que as alternativas que são erradas, porque não são exceção aos princípios que regem aí o empreendedorismo governamental, são a letra B, C, D e E. A letra A afirmativa não tem nada a ver
com os princípios do empreendedorismo governamental, por isso é a resposta correta e é o que a gente tem que marcar, é a alternativa que não tem nada a ver com os princípios do empreendedorismo governamental. Outra questão que nós temos agora de certo e errado, de 2015, aí do CESP, diz que com relação à evolução da administração e seu papel no contexto público, pede para a gente julgar o item. Diz que as últimas mudanças percebidas na gestão pública consistem na presença de um governo empreendedor, que vai se distanciar do modelo burocrático tradicional ao estimular a ação e a parceria com a sociedade. E a gente vai ver que essa afirmativa ela está correta, né? Quando a gente fala de governo empreendedor ou de empreendedorismo governamental, a gente sabe que trata-se de um modelo de gestão gerencial. E o modelo de gestão gerencial, ela veio exatamente para substituir o modelo burocrático tradicional. Não substituir totalmente, mas, porque ainda existem traços da burocracia que são necessárias no setor público, mas ela vem aí como um modelo de gestão mais moderna para dentro da administração pública. Então, o que o governo empreendedor, pelo princípio do governo empreendedor, o que é necessário acontecer? Nós vimos lá no quadro dos 10 princípios que o governo empreendedor, ele prioriza a geração das receitas por meio das aplicações financeiras e também a ampliação da prestação dos serviços. E para que isso aconteça, é necessário que haja parceria, tanto com a sociedade como também com o setor privado. Então, essa questão do CESP, ela está correta. E aqui nós terminamos a nossa aula sobre empreendedorismo governamental e nós sugerimos que vocês façam as questões do nosso banco de questões sobre esse tema. Até a próxima aula!